Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Luiz Carlos Faria comigo. Tudo certinho por aí, Luiz? Tudo bom? Tudo ótimo. E obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí no Rio de Janeiro, em vez de você estar descansando, você está aqui conversando comigo. Muito obrigado pelo teu tempo, Luiz. Que massa, cara, que massa. Vamos estar aqui. Vamos lá. Luiz, o que é o teu cargo hoje? O que você faz? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Hoje eu estou como arquiteto de soluções. Eu trabalho basicamente com consultoria e educação. Então a gente tem aí algumas iniciativas dedicadas à comunidade também. Então, a gente tem canal Telegram para .NET, a gente tem canal Telegram para Docker, canal Telegram para DevOps. O de .NET eu sou fundador, administrador ali, né? O de Docker eu participo administrando, o de DevOps eu participo administrando também, dando suporte. Então a gente tem uma rede ali no Telegram que ajuda desenvolvedores em temas específicos. E o RabbitMQ também, esqueci disso. Então, Legal, cara. O Rabbit também. A gente tem o Gago.io, que é meu site de conteúdo dedicado à arquitetura de soluções. A gente vai desde a arquitetura básica até os tópicos avançados. Basicamente, meus assuntos são a jornada do Dev Sênior. O que o Dev Sênior deveria saber e que eu achava que era difícil de achar, o conteúdo que não era um conteúdo fácil, acessível, ou que estava só nos meandros da internet, ou, enfim, basicamente essa é a linha de editorial. Além disso, tem o canal da .NET, que eu faço parte, entrei em 2016, que a gente tem 40 mil membros. A gente está também no Meetup, então tem um canal do Meetup que é o .NET SP. E Microsoft MVP há 7 anos e Docker Capital há 2. Então, sensacional, cara. Faz sensacional. Então, antes da gente explorar essa coisa toda, contar um pouco da tua trajetória, como é que computação e tecnologia apareceram na sua vida? Massa. Ali por volta de 94, 95, um primo meu tinha um computador e era o primeiro computador que eu tinha visto em casa. Aquilo me chamou a atenção, achei interessante. Ele queria jogar. O que ele jogava? Ele jogava uma Fórmula 1, mas eu já achei interessante, achei interessantíssimo. E aí em 2098, eu já 96 para 98 já tenho um computador e começo a me interessar por programação. Eu não era o cara que gostava de jogar, hoje eu jogo muito mais do que jogava quando eu era adolescente. E o que eu gostava ali, o que eu queria saber fazer, eu queria aprender a fazer o Word, eu gostava de saber como é que as coisas funcionavam. E eu tinha interesse em saber como é que se fazia o Word. Mas antes disso, eu usava muito o Mirk, que era uma ferramenta de comunicação ali que a gente usava muito na época. E no Mirk tinha os scripts, e aí por conta dos scripts eu acabei me dando bem com aquele rolê de scripts ali, onde eu podia escrever um fragmento de código que mudava o comportamento da ferramenta. Em geral era para você facilitar a edição de texto, facilitar a formatação. Hoje a gente usa muito emoji, naquela época a gente usava cores no texto que faziam efeitos, que quando você via aquela tela com um monte de coisa, fazia uns efeitos interessantes. E era basicamente isso que eu comecei a tocar na parte de programação. Tomei gosto, pedi um livro para meu pai. O livro que a gente achou era um livro de VB, e era o primeiro livro que eu peço para meu pai na vida, né? Então ele achou estranho, mas foi. E aí eu começo a estudar o livro de ponta a ponta. Eu começo a aprender a fazer tela. Faço tela, alert, o que é um window, o que é a caixa de texto, como é que faz uma calculadora. Só que eu era um adolescente, tinha meus 16 anos, por aí. Eu sabia fazer algumas coisas de livro e, cara, isso não era o suficiente para nada. Eu sabia que do lado de fora do meu casulo ali, o conhecimento era muito diferente do que eu havia aprendido sozinho. Então, essa noção de que do lado de fora sempre tinha alguém sabendo mais, ou muito mais, o que eu sabia não era suficiente, me percorre de lá até hoje. E também, mas isso é bom, porque bota a gente num lugar interessante, que é, cara, tem sempre alguma coisa para aprender. Perfeito. Estava conversando antes aqui no privado, tem sempre alguma coisa que tá que alguém sabe, você não, e se você correr atrás, você descobre, e por aí vai. Foi assim. Basicamente foi esse o caminho que me deu o start.
Aí, nessa idade, com 16, eu compro o livro de Delphi, leio o livro de Delphi inteiro, e aí nessa de ficar com medo de buscar emprego, eu entro no curso de Delphi, ali por volta da 8ª série, na divisão de escola ia até a 8ª, depois ia para o 1º ano. E aí na 8ª série foi quando eu fiz o curso de Delphi, porque Delphi era a única coisa que tinha na região, no interior do estado, que é Campos, a região era dominada por Delphi. Visual Basic era, por algum motivo, tinha algum livro lá brotando lá, mas não fazia sentido, não era coerente com o mercado. Aí eu aprendo Delphi, e daí sim começa a minha carreira. Aí depois do curso de Delphi, comprei mais uma Bíblia do Delphi, li a Bíblia de ponta a ponta, e enfim, isso... E esse método me ajudou muito também. Então foi basicamente esse o início da minha trajetória. Bacana, bacana demais, cara. E o Mirk era o WhatsApp da época, né? Exatamente. Então a gente tinha, volta naquela geração ali, a gente tinha o Mirk, depois veio o ICQ, depois que veio a MSN, e aí depois que vem a geração que a gente tem hoje. Hoje. Mas foi nessa época. É incrível como isso gerou várias amizades também, né? Eu sou da época do BBS, né? Então, o BBS ainda é, acho que, mais antigo ainda que o Mirk, o IRC. Como é que era? Tu não pegou o BBS, não? Não. Cara, BBS era muito interessante, né? Primeiro que você... É uma época no Brasil também que, hoje no Brasil, o pessoal mais jovem, você quer um telefone, e geralmente ninguém tem um telefone residencial fixo, né? Você tem um celular, e você vai na loja, você compra, faz a subscrição do serviço, e você sai usando, né? Na época que eu era moleque, ou adolescente, ou adulto jovem no Brasil, era difícil, toda a telefonia era controlada pelo governo, né? Empresas governamentais, e apesar de você ter a planta de cobre para você ter a telefonia residencial na cidade, você não tinha a infraestrutura necessária para prover o serviço telefônico para todo mundo que queria o telefone. Então, nem todo mundo que queria tinha, e para você ter acesso era caríssimo, demorava, e tinha um mercado negro, uma coisa assim bem complexa, sabe? E eu lembro que o telefone era um patrimônio. Exato, era um patrimônio. E quando eu falo para as pessoas, quando eu saí do Brasil, vender meu telefone de residencial a $3.000, ninguém acredita aqui, pessoal, acho que eu estou brincando aqui, entendeu? Isso aqui nunca existiu, né? Mas nessa época você tinha um orelhão, não sei se você chegou a ver o orelhão na rua para o pessoal fazer. Usei bastante. E em determinado momento, ali por, sei lá, 88, 87, por ali assim, eu comprei um modem, e na época era 300 bps, né? E basicamente era linha de escada, né? Você conectava o seu telefone residencial no seu computador através do modem, e você discava para um serviço que um robista, tinha um computador em casa, instalava um software naquele computador que fazia o host, né? Era a central do BBS, e as pessoas ligavam para lá. Se aquela pessoa só tivesse uma linha telefônica, você ligava, você ficava conectado durante um tempo, e ninguém mais conseguia conectar. Então, na hora que você desligava, a outra pessoa conectava. Então, os BBS mais abastados, eles tinham 1, 2 linhas telefônicas, coisa de rico, que ninguém tinha 2 linhas telefônicas, então outras pessoas podiam usar, entendeu? Mas, então, eu buscava, você olhava lá o que tinha, a coleção de arquivos, e shareware começou nessa época, né? Os primeiros coisinhas relacionadas a software livre, open source, coisas do gênero. E era muito interessante. No Rio de Janeiro, você é carioca, você sabe onde é a Praia do Leme. Lá no final da Praia do Leme, perto da Pedra, na última quarta-feira de cada mês, a gente fazia um encontro presencial na noite, era 7 horas da noite, e eu conheci várias pessoas que são meus amigos até hoje. A gente tem um grupinho no Telegram, onde estão várias dessas pessoas, e já é amizade aqui de quase 40 anos, entendeu? E foi assim que, eventualmente, alguns desses donos desses PBS viraram provedores de internet no Brasil. Tinha o Inside, que era do Charles e do Bernardino. Eles tinham BBS, e eventualmente a internet explodiu aí no Brasil. E eles criaram o Inside, que era um provedor de internet, e a coisa se desenvolveu a partir daí. Mas era bem robista mesmo, bem bacana mesmo. Que maneiro.
Mas, cara, e Delphi, eu cheguei a usar a versão 1.0, né? Que deve ter sido mais. Foi nessa época que você falou, 96, Não, meu Delphi 95. ali era Delphi 4, Delphi Era o Delphi 4? 4 para 6. Era entre 4 e 6. Porque eu programava em Turbo Pascal, programei em Turbo Pascal por uma boa época. E eu lembro quando foi lançado o Delphi. Agora você me deixou curioso, que eu não lembro o ano exato. Eu lembro da primeira versão, eu lembro de fazer curso do Delphi. E eu lembro que o Delphi foi a quem programava em Pascal, foi a Turbo Pascal, né? Foi a transição para criar aplicações para Windows, né? É Uhum. bacana, bacana demais, cara. Mas, e aí, você falou que fez o curso de Delphi e a tua carreira realmente começou. Como é que vai chegar nesse primeiro emprego? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Ali no curso de Delphi eu aprendi o básico, então comecei a me sentir confiante. Certo. Tentei ainda estágio, não consegui nada, mas continuei estudando, que nem um louco. Então, aí eu comecei a, de fato, criar aplicações que faziam alguma coisa. De fato, eram Certo. aplicações. Porque até então era protótipo de tela que você, até por conta do. Só tinha um CD. A gente usava CD e o CD vinha com um trial do Visual Basic. Esse trial não permitia você compilar a aplicação, só rodava dentro do próprio VB. Já no Delphi, não, você conseguia gerar a aplicação, conseguia implantar, então eu comecei a fazer uns protótipos de coisas aleatórias. Certo. Estudei bastante, aí nessa jornada de estudo, eu percebi que faltava uma coisa chamada orientação a objeto, que era um conceito que parecia novo para mim naquela jornada de estudo, e não tinha lugar nenhum. Eu achei um outro curso que tinha no finalzinho do curso. E aí, como eu já havia lido o livro inteiro e feito outro curso, acabou que minha presença nesse segundo curso não foi uma coisa meio ruim para o professor. Certo. Ao ponto do professor me expulsar. Então, não, eu era aquele cara motivado, sabe? Pentelho motivado, aquela criança chata que, tipo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Se alguém tirou a dúvida, eu ia lá antes do professor. Era essa pessoa. E aí, quando ele. Aí, dado lá, depois de uns 4 meses, o curso devia ter uns 8 meses, mas depois de uns 4 meses, ele para conversar comigo e vem fazer essa indagação. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Não tem nada que eu tenha falando aqui. Eu falei, cara, tem uma matéria aqui no final do cronograma, que é a parte de orientação a objeto, que eu fiz um curso antes, essa parte que não tinha, e essa parte eu não faço ideia do que seja. Certo. Aí ele fala, cara, lamento, mas com o ritmo que está aqui, não vai chegar lá, os 8 meses acabam antes disso tocar nesse tópico, provavelmente não vai ter. Vai ter que estudar de outro jeito por conta, mas não tá fazendo sentido. Aí eu descobri que eu tinha que estudar sozinho, até então eu não achava isso uma possibilidade tão óbvia, né? Não achava que era necessário, que podia fazer também, também achava que não dava. Aí acabei começando a estudar sozinho, e aí o tempo passa, vai chegando a época de faculdade. E aí na faculdade eu passo em primeiro, entro na empresa júnior da faculdade, já programando para a empresa júnior. Então, e aí, programando na empresa júnior, conheci o meu diretor ali da empresa júnior, trabalhava na Petrobras. Bacana. E aí ele consegue levar meu currículo para entrar numa entrevista, e aí eu entro na peneira com todo mundo. Só que na peneira, a Petrobras já era Microsoft, já era ASP, ASP clássico, VBS, JavaScript. Aí eu tenho que aprender em 3 meses, trouxe o rolê de web, JavaScript, ASP clássico. Aprendo, passo bem e entro no time de desenvolvimento da Petrobras ali assim que a gente ganha a Copa, 2002, na 1º de junho, 1º de julho é o dia que eu entro na Petrobras. Então, a gente ganhou a Copa no domingo, outro trabalho na segunda. Então, era mais ou menos isso. Foi esse o rolê. Na Petrobras, eu tive uma carreira muito rápida, foi muito espantoso, porque como eu era rato de Delphi e eu era estudar, eu não tinha tempo, eu não jogava, então tudo que eu estava no computador eu estava estudando. E aí na Petrobras eu entro como dev, em 8 meses eu estou no time de arquitetura, não como arquiteto, mas como dev motivado, que quer aprender, e aquilo para mim foi um parque de diversões, porque assim, aprendi muito. Eu nunca aprendi tanto na minha vida em tão pouco tempo.
Foi o que eu aprendi na Petrobras, e para mim foi ali um divisor de águas, porque aí entrando na Petrobras, tinha uma coisa interessante que era o seguinte: eu entrei como dev, e aí, como eu tinha uma experiência de Delphi vendo componente, criação de componente, web para mim era relativamente novo, eu questionei muito a web. Questionei muito como se fazia web. Porque eu vinha de desktop, componentizado, enfim, havia aprendido há pouco tempo. Então, eu comecei a criar no time de dev componentes para que eu pudesse evitar a minha própria dislexia. Porque assim, era um parto ter que fazer uma tela de CRUD, e quando você é júnior na Petrobras, é o que você faz, é só CRUD. Era um parto ter que mexer, para alterar um campo, mexer em 8 lugares. Eu alterava 5, 3 faltavam, e aí falhava nos testes. E aí, isso acontecia com tanta frequência por conta da falta de atenção, que eu comecei a criar componente de CRUD para evitar ter que fazer essas coisas. E aí eu comecei a me envolver com um time que era um time que tomava decisão. Porque o time que tomava decisão me chamava a atenção, que era como é que eu posso passar um código para eles e que eles possam como é que eu aprendo o que eu preciso fazer para que a validação passe ilesa. Porque eu tinha problemas com a validação do que eu passava. Eu passava e era recusado, passava e dava ruim, passava e não ficava bom. E aí, embora tivesse um padrão, o que eles validavam era muito mais que o padrão. Certo. Então eu comecei a interagir com eles para entender o que era esse requisito. Tipo, entendi que vocês vão validar, mas qual é a regra que vocês vão aplicar aqui? E aí eu comecei a falhar menos. Nessa interação eu fiz uma interação foi bem grande, ajudei bastante meus colegas ali no iníciozinho de 2002. E aí, em maio do ano seguinte, eu já estou no time de arquitetura fazendo ali, ajudando o pessoal com as tarefas mais básicas e entendendo o que eles faziam, né? Porque, assim, era um rolê muito interessante saber que tinha um time desenvolvendo e um time tomando decisão, e os interesses eram diferentes. Assim, o time que tomava decisão tinha um interesse de longevidade, de garantir infraestrutura, garantir que os componentes novos que eram implantados não ofendessem as aplicações velhas. Tinha um monte de preocupações que a gente não sabia que existia. Pra gente, né, cara, achou um componente novo, bota aí. Só que, mesmo sendo a Petrobras, mas pra gente era muito simples ter acesso a uma coisa nova, testar na sua máquina e funcionar, e você falar, cara, é isso que eu quero. E quando você vai mandar pro cara, o cara fala, não, cara, eu tenho que homologar isso aqui. Por que homologar, cara? Que história é essa de homologar? Por que você precisa homologar? Não faz sentido você precisar homologar alguma coisa. Para que homologar? Não é só instalar? E aí você começa a entender que existe todo um rolê de governança que dá vida a uma outra parte, que é a parte de estruturação de aplicação. Por que as coisas são estruturadas? Não é só código que brota e vai. E aí começa a puxar esse lado que eu trago até hoje, de entender esses mais fundamentos. Começa a nascer aí desse time. É isso. Bacana demais, cara. E antes da gente começar a gravar, você falou para mim que tu em determinado momento interrompeu a faculdade, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa interrupção, que tem sempre aquela coisa do pessoal falar, fiz faculdade, não fiz faculdade, tem essa discussão eterna se é importante ou não é importante. Eu acho que é sempre interessante contar as histórias em geral, não importa qual caminho que você siga, né? Você se incomoda de contar um pouquinho dessa fase da vida e o caminho que você tomou? Tá, vamos lá. Eu começo a faculdade ali em janeiro de 2002. E aí, logo no primeiro mês, eu já começo a achar o pessoal da empresa júnior, e começo a participar da Olimpíada de programação. Não fiquei bem na Olimpíada, fiquei em 900 e alguma coisa. Certo. Não foi um ranking muito bom, mas enfim, estava no ranking. Estava nos 1000, pelo menos. Certo. No Brasil inteiro. Mas aí foi divertido, porque eu chamei a atenção, e aí entro na empresa júnior. Na empresa júnior, eu tenho acesso ali a fazer entrevista na Petrobras, e acabo fazendo e passando. Só que aí eu comecei a morar em Campos, trabalhar em Macaé. E era do tipo, você acorda às 5 da manhã, pega um ônibus às 6, viaja 1 hora para chegar lá às 7h30, aí chega lá às 7h30, você volta às 5, pega um ônibus de volta, mas chega aqui
por volta das 7 e pouca também, quase 8 horas, e a faculdade virou um tipo de rotina que não fazia sentido para mim. E o que eu estava vendo, aí foi a parte ruim. A minha escolha de grade foi muito chata. Tipo, eu só queria ciência da computação. Não servia sistema de informação. As outras grades não serviam nenhuma para mim. Eu encasquetei com ciência da computação e foi essa a minha pira na época. E aí só tinha na Cândido Mendes, passei em primeiro e tal, e acabou que nesse período o que a gente estava ensinando, o que estava sendo ensinado lá era nivelamento ainda. O primeiro semestre é muito de nivelamento. Certo. Então não foi uma experiência onde eu aprendi alguma coisa. Aí isso me incomodou bastante. E o que eu estava vendo na Petrobras era muito distante. Mas muito distante do que eu estava vendo ali. E aí como eu nunca fui um cara preguiçoso com relação ao estudo, eu achei que fizesse sentido eu parar, fiquei na dúvida ainda, e aí, por acaso do destino, como eu já estava trabalhando, estava ganhando algum dinheiro, meu pai simplesmente disse que não ia pagar a faculdade, só que já tinha uma dívida grande. E aí acabou que eu falei, cara, já não está fazendo sentido, juntou uma coisa com a outra, e eu falei, cara, tá bom, para por aqui. E aí eu acabei não renovei o semestre. Ou seja, vários fatores, né, cara? Tem um fator do pagamento do custo, propriamente dito, tem um fator de você já estar com um emprego bacana, que você já está evoluindo no emprego e fazendo coisa além do nível que a faculdade estava te ensinando no começo lá, e o fato de você também ter a sua viés autodidata, né, que você consegue entender e aprender as coisas sem necessariamente ter alguém conduzindo aquele aprendizado para você, né? Bacana, cara, bacana. E você nunca voltou para a faculdade, nunca resolveu retornar e terminar, não? Não. Aí, assim, o caminho que eu segui foi aprofundar, então não parei no meu comum. Acredito que eu tenho estudado umas 4 faculdades, eu estudei só pelo que eu estudo, de lá para cá. Certo. Até porque, assim, eu não me recordo ter parado de estudar, sei lá, uma semana na vida. Certo. Até em férias. Não me recordo. Quando eu falo de é sério, tá? É sério mesmo. Tipo, você tá na frente, lê paper, testa, faz. Essa área de tecnologia é uma área que, se você não gosta de estudar, é melhor você não entrar, não. Eu vejo uma galera achando assim, tem outras áreas que você consegue passar 2 anos, 5 anos sem estudar. A gente, se passar 5 anos sem estudar, você tem um dinossauro. Você já não tem emprego. Corre o risco de não ter emprego, né? É complicado, sim, cara. Mas aí, você entrou na Petrobras, como é que foi a tua evolução profissional? Conta um pouquinho, que você passou por várias empresas diferentes, né? Você passou pela Petrobras, você trabalhou com a BTG Pactual, você trabalhou Vetex, um monte de outras empresas. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa sua evolução com o passado ano. Que 2002 até hoje aí já tem aí com 24 anos de profissão, de trabalho, passando pelas empresas mais diversas possíveis e evoluindo no aprendizado constantemente, né? E eventualmente chegando aí na tua consultoria onde você está hoje, né? Que é a Gago.io, correto? Isso aí, Gago. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução profissional. Na Petrobras, quando eu cheguei no time de arquitetura, na verdade se chamava Suporte ao Desenvolvimento, na minha arquitetura na época, no time, muito da minha operação era lidar com os padrões de projeto, padrões de código, e lidar com servidores de desenvolvimento. Então, a gente administrava todos os servidores que não eram de produção. Dev, homologação, QA, tudo isso a gente administrava IS, Windows Server IS para o time de dev. Então, a gente validava a aplicação, instalava componente. E aí eu comecei a criar umas aplicações que era, cara, se eu estou validando isso manual, talvez eu possa criar um analisador Lexo aqui que validasse isso. Então, eu criei um analisador com regex. Então, eu peguei todo o ASP, carregava de memória, separava o que era variável, o que era JavaScript, que era HTML e JavaScript, isolava esses caras e fazia análise de código. Quase um compiladorzinho, rudimentar ainda, baseado só em regex, mas quase um compilador. E aí eu conseguia validar as coisas ali, conseguia automatizar minha vida.
Nesse rolê ali, ajudando o time, eu passei ali no time, foi até 2005, ali com os times de suporte de desenvolvimento. Então, onde eu vi ali controle de acesso e outras coisas. E aí, eu saí de lá como pleno, e assim, embora eu tivesse ido para o time de arquitetura, não era sério não. Havia ido como, assim, você tem um cara jovem, que está muito pilhado, sangue nos olhos, e o cara não está se contendo dentro daquele ambiente ali que era o time de dev. O cara traz para cá que vamos dar trabalho para ele. Deixa o demônio da Tasmânia correr aqui. dá um cercadinho maior para ele e deixa ele correr. Então foi mais ou menos isso. E aí, quando eu saí em 2005, o que aconteceu para minha saída? A gente estava na época de... .NET havia entrado na Petrobras em 2003 para 2004, como o primeiro projeto, os primeiros pilotos. Em 2005, a gente ia definir a arquitetura. Eu já havia sido picado pelo vírus do Open Source. Então, na época do Delphi, tinha um site chamado Terrace VCL, VLC, que era o cara que simplesmente tinha um site e tinha os componentes Delphi para você baixar e implantar no seu projeto, rodar. E eu achei que maravilhoso. Tipo, uma pessoa, sabe Deus aonde no mundo, criou um site, botou os componentes ali, recebe componentes de outras pessoas e disponibiliza gratuitamente. Aquilo, para mim, me chamou a atenção de um jeito, um senso de pertencimento, um senso de que há uma comunidade que me cativou. E aí, na época do .NET, quando foi a implantação do .NET, a gente tinha alguns desafios. E a gente separou os times, que iam analisar, fazer estudos sobre partes específicas que atendiam a Petrobras, e me coube a parte de ORM, acesso a dados. Como é que as aplicações .NET acessariam dados e tal. Então, coube a minha fazer a parte do estudo que traria essa recomendação para eles. Na época, qual foi o meu pensamento original? Eu falei, cara, o time de São Paulo, que já está com Java há anos, já trabalha com Hibernate. Vamos pegar o fork aqui no .NET, que é o tal do Hibernate, vamos trazer para cá, porque ele já tem a experiência do pessoal de Java, já é um cara sabatinado em Java. Eu nunca tive essa birra de Java versus .NET. O mercado tem, eu nunca tive. Para mim, Java sempre foi aquela coisa. Cara, eles já estão no mercado há 15 anos antes da gente, 10 anos antes da gente. Eles têm alguma coisa a ensinar. É impossível que não tenha nada a ensinar. Claro. É impossível que eu não possa aprender com esses caras. Pô, até pelos erros. Não faz igual, mas, cara, quais erros você tiveram? Sabe? Tipo, ter esse tipo de pensamento. Então, minha sugestão foi Hibernate, e aí ali foi uma questão que eu me frustrei muito. Lembra aquela pessoa motivada? Todo dia eu avisava sobre uma tecnologia nova e contava sobre uma coisa nova que eu havia visto na internet. E isso me fragilizou meu discurso. Eu acabei sendo uma pessoa que, quando falava de uma tecnologia, não tinha força. Certo. Eu falava de tantas que, quando de fato uma coisa é importante, perdeu o sentido. Sim, claro. E, enfim, perdi a discussão, me frustrei porque eles decidiram construir uma RM do zero. E eu achei que era inadmissível. Aí eu comecei a cavar minha saída da Petrobras para vir para outro lugar, porque eu achava inadmissível uma empresa ter construído a própria RM, porque não faz sentido. Aí eu vim para o Rio. Aí eu venho como pleno para o Rio para a BRQ, começo a ter primeiros... foi ali uns 6 meses para conseguir sair de Macaé. E aí, uma frustração que me veio na época era Petrobras, lá em Macaé, era o único contratante que eu tinha disponível. Se eu não quisesse ficar na Petrobras, não tinha opção, não. Não tinha... Ou vai de coco na praia... Era o empregador, né? Exatamente. Então, eu falei, essa era uma coisa também que me chamava a atenção. Eu falei, cara, estou inseguro com relação... Não posso sair. Não tem para onde ir. E aí eu falei, cara, preciso mudar de cidade, mudar de parque, mudar de ambiente para poder ir para um lugar onde eu tenha a possibilidade, cara, se o que não tiver bom, para o outro. E por aí vai. Assim eu vim para o Rio. E aí começo desenvolvendo, tipo, nada de time de arquitetura, começo desenvolvendo, mas eu vou participar de alguns projetos. Em 2007, primeiro são os bancos Real. O Real era aqui. Qual era o banco do Real, gente? Era o Real, tem das aplicações para o Real, tem ali a Icatu, que também tem um projeto gigantesco, participei de uma fraçãozinha da arquitetura deles.
faço liderança de projeto, foi uma experiência horrível. Eu liderei projeto, sempre fui um cara motivado a resultado, pouco me importando com a burocracia. Eu esbarrei com os gestores do meu lado, que eram burocráticos, e pouco se importavam com o resultado. Então, a formalidade era mais importante que o resultado. E aí criou uma quizumba que eu falei, cara, eu não quero mais isso. Não quero mais isso. Isso de 2007 para 2008. E aí, cara, vem a parte de... Aí, em 2008 para 2009, ali na CIT, eu volto, eu pego meu primeiro contrato como arquiteto de fato. Então, aí sim, eu comecei em 2002, 6 anos depois. Certo. Pego meu primeiro contrato como arquiteto. E aí sim eu pego meus primeiros projetos de arquitetura. Dali para frente eu venho trabalhando na arquitetura de lá para cá consistentemente o tempo todo. Teve só nesse lance da CIT que teve uma frustração que eu tive, que foi eu tinha 7 projetos simultaneamente e não conseguia fazer acompanhamento deles. Sim. Que foi uma frustração de início de carreira que quase me fez largar a arquitetura. Porque para mim não era possível você construir alguma coisa ou construir uma arquitetura que você não pudesse estar perto das pessoas para colher o feedback e retroalimentar e melhorar as coisas. Você vira o arquiteto que eu reclamava, que era o arquiteto astronauta que fica longe. Que é aquele cara que define e vai embora. E depois o time só xinga. E eu não queria ser essa pessoa. Então sempre fui muito bom na massa e por aí vai. E aí o meu rolê foi sempre ao redor desse jeito de trabalhar, mão na massa e focado em arquitetura. 2010 eu pego o BTG pela primeira vez. Então aí no BTG foi uma implantação de SOA, via consultoria. Aí trabalhei e-commerce, trabalhei com o e-commerce da Vetex, que era o Walmart, trabalhei na B2W fazendo uma transformação digital deles lá, trabalhei com a BRQ 2 ou 3 vezes como consultoria, tanto para sistemas internos quanto para cliente. BTG voltou a ser meu cliente ano passado para RabbitMQ, porque eles tinham um problema. Acabou que usando muito Rabbit desde 2013, eu acabei me tornando uma referência nesse assunto e me chamaram ano passado para falar do Rabbit deles. Enfim, minha carreira foi muito nessa linha de consultoria, resolver problemas, pegar projetos, construir ou refatorar. Uma parte de refatoração, uma parte foi a reconstrução. Adorava um desafio impossível, aquilo que 3 pessoas recusam, falam que não tem como refatorar, a gente vai e faz. Já corri o risco que tinha para correr nesse assunto, acho que eu não vou tentar fazer mais isso, já gastei as minhas vidas. Já gastou as encarnações, né? E assim, e aí em 2016, começo a produzir conteúdo em 2008, mas de forma bem esporádica, era muito mais de vontade de falar. E em 2016 eu faço sério já querendo formar a comunidade. E aí em 2010 eu criei um grupo de arquitetura no Facebook. Durou 10 anos, foi de 2010 a 2020. 2020 Caramba. Fechei. No Telegram comecei em 2016. Então, o grupo foi criado em 2016. Eu não criei o grupo, mas eu entrei logo no início. E aí, uns 5 anos depois, eu me deram o grupo. Fora os outros que a gente fundou ao longo do caminho. E nessa produção de conteúdo, eu comecei produzindo o Gago.io, depois meu YouTube. Depois, em 2016, foi o canal .NET. O canal .NET me chamou para fazer parte também do time, que era o canal que estava começando também. Já tinha esses 5 mil inscritos na época. A gente fez ele chegar nos 40 mil. Enfim, e foi esse o rolê da minha carreira como um todo. Enfim, é um panorama aí bem dinâmico. Né? E como é que... Consultoria é uma coisa que é sempre interessante, que você tem um projeto, você vai trabalhar para o cliente, você tem basicamente o trabalho que você tem que fazer, mas você tem todo um aspecto contratual também, né? Você é um PJ, você é um CNPJ, né? Que acho que é o fala no Brasil. E você tem o aspecto comercial da coisa, né? Não é só o seu... E você é a empresa, você tem que trabalhar não só na execução técnica do que precisa ser feito, o serviço, mas você tem que também fazer o seu marketing, fazer a sua venda, fazer o seu contrato,
Você tem que ter suporte legal. Como é que funciona isso para você? Conta um pouquinho sobre esse aspecto do teu business para a gente. Primeiro que geralmente eu não faço prospecção. Certo. Eu faço isca. Faz o quê, perdão? Isca? Tá, vamos lá. Na medida que você começa a falar sobre as dores que alguém tem, certo, a pessoa começa a entender que você sabe do que a gente está conversando. Perfeito. Então, se você tem uma dor no braço, começa a entrar no detalhe de como você acorda de manhã e te mostra a dor no braço, por que você sente. Eu não preciso te falar o que eu faço e te vender a ideia. Eu só preciso dizer para você que quando você se encaixa naquela história, você sabe que e aí eu posso te dar uma solução para isso, que você pode fazer agora e executar. A tendência que você tem agora de partir desse problema, a partir dessa pequena solução, querer que eu talvez faça a solução para você, ela é grande. Então, uma produção de conteúdo, ela nasce da ideia de que, cara, a gente pode ir além da conversa básica. Então, se a gente pegar conteúdo publicado na internet, é muito how-to, como fazer alguma coisa, coisas básicas. Pouca gente discute coisas que são atemporais. Pouca gente quer discutir essas coisas. Quer discutir como se faz, por que se faz, por que a decisão é assim ou assado, qual é o racional da decisão por trás de uma arquitetura ou a solução de um problema. E quando eu paro para fazer isso desse jeito, eu começo a achar, meus clientes acabam vindo. Eu vou dialogar com o timing de negócio deles, de decidir aquilo, de tomar decisão por A ou por B, de aplicar isso ou aquilo. Então acaba que minha produção de conteúdo me ajuda nesse aspecto. Então, por exemplo, eu fiz uma série de Rabbit. E aí, quando eu faço a série de Rabbit, eu vou explicando, eu vou pegando as decisões que as empresas tomam, cara. Por que Rabbit e Redis não são concorrentes? Onde está o gap do Redis que faz ele sequer ser comparável ao Rabbit? Por que isso acontece? Mas a Rabbit e Kafka. Tá, mas você está entendendo como é que você escala aplicações com Rabbit, como você escala aplicações com Kafka? Você está planejando isso certo? Quando a gente discute nesse nível, a gente toca em quem já entrou um passo além, é um nicho muito menor, mas já entrou um passo além e está discutindo isso pela empresa. Perfeito. E aí, esse cliente vem assim. Esse cliente vem porque o nível de discussão está muito associado ao que eles estão passando. A que quem está no mundo real está passando. Sim. Então, é interessante ver como a criação de conteúdo te ajuda a chegar nos clientes também. Sim, né? sim. Você tá ajudando as pessoas em geral, você está compartilhando o teu conhecimento, mas você ao mesmo tempo está abrindo um horizonte aí, se expondo para potenciais clientes que vão chegar perto de você, vão entender isso, querem entender esse problema, dessa dor que eu estou sentindo aqui, esse cara entende, então vem para você e trabalha contigo para... Geralmente eu tenho uma solução também, tá? Geralmente, se você entrar no site, você vai ver a solução lá, de como é que você resolve isso. Assim, não tem problema nenhum, tipo, não tem... Perfeito. Não segura a informação, entendeu? Perfeito. E cara, conta um pouco mais sobre a criação de conteúdo e o impacto na comunidade, também a colaboração com outros membros da comunidade para levar os canais à frente, né? Porque tudo aí é o poder da rede social, mas a rede social sendo usada de forma positiva, né? A forma de criar conteúdo, ajudar as pessoas, levar as pessoas à frente. Como é que tem sido a tua experiência? Quer dizer, você tem canais enormes aí com 40 mil participantes e gente, Docker Captain e um monte de tecnologia diferente, e você está sempre produzindo conteúdo, sempre ajudando as pessoas. E tudo online ou tem um componente presencial também, onde as pessoas socializam Eu não gosto de presencial, não. Eu evito a todo custo. Eu evito a todo custo. Beleza. Então, quando eu for no Rio de Janeiro aí pra gente tomar um Guaraná e comer um aipim aí, vai ser mais difícil, né? Não, a gente vai. Mas eu evito sempre que posso por uma questão de escala. Escala e outra coisa importante é o tempo do tipo. Muitas das vezes eu passo meu dia a dia falando as mesmas coisas que eu falo há 10, talvez algumas até há 15, e eu sou obrigado a falar novamente. E às vezes eu falo de um jeito bom, às vezes eu não estou num dia tão bom e falo de um jeito ruim, às vezes há 5 anos atrás eu achei o jeito certinho de falar, eu já não lembro mais nem que jeito é esse, tipo, já me perdi no tempo, não lembro mais. Então, para mim é uma dor quando eu faço uma coisa que eu falo assim, putz, ficou bom, e perdi.
Então, poder fazer isso de uma forma que eu possa gravar e ter aquilo ali, de forma que eu possa, cara, é isso aqui. Boa parte, eu estou fazendo uma série agora no site, que é a discussão, que é detalhar a arquitetura de um projeto atual que eu estou trabalhando. Mas por quê? Para tá entrando gente nova, eu preciso repetir menos. Então, eu queria repetir a partir de algo já construído, a partir de uma ideia já elaborada. Até porque muitas vezes na discussão a quente, metade dos argumentos se perdem. Porque eu estou tão envolto na discussão, tão cabeça quente na discussão, que eu esqueço de argumentos que são óbvios. Enfim. Então, a intenção, muitas vezes, na produção de conteúdo está ligada a isso, a dar vazão ao que eu lapido como a lapidação de umas ideias que faz parte do dia a dia, de alguma forma. Ou porque eu estou resolvendo um problema, ou porque é uma coisa já resolvida que eu precisava só botar no papel. Mas a produção de conteúdo, ela nasce da seguinte ideia: eu não virei milionário até os 31, até os 30 anos, que era a minha missão de vida pessoal. Vou ficar milionário até os 30. Não deu certo. Meu plano B é, beleza, vou trabalhar então até os 80, 60, sei lá quanto tempo vou trabalhar. E aí minha pergunta foi, beleza, se eu vou trabalhar até os 40, como é que eu cada vez mais velho me mantenho empregável? Cada vez mais velho me mantenho empregável sendo conhecido. E aí a minha missão a partir dos 30 anos foi essa de me tornar conhecido. Então eu quero poder ter meu trabalho conhecido, não porque eu vá ganhar o outro 1 milhão que eu não ganhei, mas é porque eu vá, pelo menos, num país de 200 milhões de habitantes, ter alguém que precise de alguma coisa que eu resolvo. Claro. Tá? E se eu estou fechado num nichozinho que só meus amigos me conhecem, eu estou cada vez mais lascado, até porque eles vão morrer, ou vão virar outras coisas. Eu vou continuar técnico, eles vão virar diretores, vão virar CEOs, vão virar outras coisas, e eu vou passando por caminho, vou perdendo contato. Então, minha missão foi, cara, como é que eu projeto isso para os próximos 30 anos? E aí, nessa lógica, a produção de conteúdo entra nesse circuito, e acabou que o treinamento e tal acabou surgindo ao acaso nessa jornada. Mas eu começo a fazer conteúdo sozinho e divulgando em rede social. Depois vieram as parcerias. Em 2016, tinha um canal nascendo, que era o canal Latinet, e estava desde 2015, já tinha lá uns 10 mil inscritos, 5 mil inscritos, não sei se estava com 10, 5, 15, mas menos de 15, mais de 5. Era essa a missão do canal Latinet naquela época. E aí me chamam para falar nele, para falar sobre alguns assuntos que eu estava vendo na época. O Docker, por exemplo, comecei em 2016. Então, eu começo a falar bastante lá para o time de .NET. Eu sempre direcionei todo o meu conteúdo para a galera de .NET. Porque eu sempre achei a galera do .NET muito aquém do resto das stacks. Eu sempre vi o pessoal de Java fazendo coisas incríveis, Node fazendo coisas incríveis, até hoje Python fazendo coisas incríveis. E a gente de .NET discutindo umas coisas bobas. Então, isso sempre me incomodou. Então, eu queria dizer, de alguma forma, trazer à tona que a gente pode construir aplicações, cara, a gente pode construir aplicações que escalam também tanto quanto, a gente pode fazer também projetos incríveis, que as coisas não são tão... Não é porque é .NET que o mundo, que a gente está limitado. E aí, por conta disso, acabei ganhando espaço nesses canais. Em 2018, eu dei o MVP. E aí é quando nasce o convite também para o canal Latinet fazer parte como membro do canal Latinet. Bacana demais. A coisa também, a gente aumenta também o canal bastante. Na pandemia foi uma explosão de conteúdo. A gente fez até o ponto de pegar ressaca de conteúdo. Eu passei um monte de ressaca. A gente fez tanto conteúdo em 2020, 2022, 2021, que 2022 e 2023 foi assim, uma queda absurda. Certo. E, cara, e para quem está ouvindo a gente aqui, quer começar a aprender .NET, o que eu aprender, entrar nesse segmento, o que você recomenda para as pessoas? Fundamento. Como sempre, a jornada que você pode aprender a fazer uma pizza só jogando os ingredientes, pegando uma receita pronta, ou você pode entender como cada ingrediente colabora com o outro. Perfeito. Quando você entende como cada coisa colabora com a outra, você tem a capacidade de entender as reações que são positivas e as negativas. Você passa a aguçar o olhar para enxergar, por exemplo, que muito de um certo ingrediente, se tem pouco está ok, mas se tem muito afeta. Quando a gente tem fundamento de tecnologia,
a gente aguça esse olhar para entender quais são os problemas que vão acontecer. Perfeito. Para mim, o melhor profissional é aquele que prevê problemas. Uhum. É aquele que consegue entender que por esse caminho, talvez você nem tenha a clareza de o que é de fato que é o problema. Mas você consegue sentir o faro de que aquilo está indo para o caminho errado, o que te leva a estudar, te leva a buscar, tipo, talvez até entrar no Cloud, no Cloud, no ChatGPT, e perguntar, tipo, cara, tô indo por esse caminho, será que isso está certo? E às vezes só falta você perguntar, só falta você questionar, só falta você expor ao escrutínio de alguma coisa, porque na boa parte das vezes você vai seguir pelo caminho que você achou que está funcionando e está bom, e esse é sempre o caminho que vai dar dor de cabeça, porque você não se questionou se aquilo está certo, não parou para validar se aquilo está coerente ou está legal. E eu acho que cada vez mais nesse momento que a IA ela ganha protagonismo como força, como braço, é um timing que, assim, você tem muito pouco. A distância para você construir algo incrível é muito pequena, mas a distância para você construir algo catastrófico também é muito pequena. Sim. Então, ela te dá muito poder para você tomar decisão boa e ruim. Então, é muito fácil você errar. Então, poder ter os fundamentos, investir na ideia de conhecer o fundamento de cada assunto permite com que você vá pelo caminho mais seguro. Evite desbravar e errar e tomar na cabeça e acabar tendo uma queda de reputação, porque do lado de você talvez tenha alguém que de fato saiba esses fundamentos, saiba previamente que a sua decisão antes da execução está errada, e isso pode sabotar você como carreira, como tudo. Porque é algo previsível. Errar de forma previsível para mim é inadmissível. Dói, é uma coisa que sangra. Errar de uma forma. Errar fazendo um foguete que vai para, sei lá, para um país exótico, para um planeta exótico, tá tudo bem, cara, mas errar para ir na padaria é feio. Vergonhoso. Não, eu acho nem vergonhoso, mas dói, porque assim, Sim. Porque você está se queimando, você está talvez se frustrando, sua ideia pode estar sendo. Você pode estar corroendo um sonho. Eu tenho um sonho de fazer não sei o que lá. Eu tenho um sonho de fazer a rede social. Tá, mas. E aí você tem uma ideia bacana ali por trás. A rede social pode juntar muitas pessoas, fazer uma coisa incrível por trás. Mas aí quando você vai fazer, você não pensa em escala, você não pensa em volume, você não pensa em acesso. Você quer fazer a notificação via, sei lá, sai na WebSocket plugado para 100% dos usuários o tempo todo. Você não tem noção que a dimensão do seu consumo depende de uma infra que você está muito longe de conseguir alcançar. Cara, você tem que pensar nessas coisas. E é o fundamento que te ajuda a ter esse discernimento. É isso. O que eu tenho visto com o AI é mais ou menos o que você falou, né? É um acelerador, uma ferramenta que é extremamente poderosa para te acelerar no teu aprendizado, né? Coisas que você não entende, você pode, vamos dizer que você não entenda Docker, você pode virar para AI e falar, faça-me perguntas para avaliar o meu conhecimento de Docker e, baseado nisso, me sugira conteúdo para eu estudar. Ou me faça um programa de estudo para aí, vai me cobrando, vai me ajudando a evoluir nesse programa de estudo. É uma forma de usar AI. Eu acho que você já pode, certamente consegue usar AI para acelerar resolução como você falou, se você entende os fundamentos e você quer criar um programa, você consegue AI para acelerar várias coisas que você precisa acelerar. Mas um perigo que eu tenho visto no grupo, às vezes no Telegram aparece, vira e mexe, alguém fala assim, eu estou usando AI aqui, ela criou uma aplicação para mim, eu quero colocar em produção, mas está dando erro, o que eu faço? A gente fala assim, não tem como a gente saber o que... A gente tem que entender o que você está fazendo. Então, falta a pessoa o conhecimento necessário para levar a coisa realmente adiante, né? Eu acho que tem um pouco do... A AI é interessante, mas tem um pouco do hype de... Você vai criar o Uber novo sem conhecimento nenhum. Então, isso eu acho um pouco, assim, totalmente errado vender esse peixe para as pessoas. Eu acho que, certamente, a AI está aí para ficar. Eu acho que, certamente, é um acelerador. Mas eu acho que é aquilo que você falou, tem que ser conduzido por pessoas que entendem os fundamentos da coisa, né?
E, de uma certa forma, você não entra sei lá, no 707 e vai voar o 707 sem nenhum conhecimento do que como é que você voa um avião, né? Eu acho que é mais ou menos... Tô fazendo sentido no que eu tô falando? Ou É tô exatamente o que eu penso, exatamente o que eu penso. Mas a gente vê, assim, é porque a gente vê um tipo de profissional que às vezes não se... que a gente vendeu uma ideia ao longo do tempo que desenvolvedor resolve problemas. Uhum. Essa ideia de resolver problema, ela tem uma... Ela é interessante, porque ela dá uma visão de negócio muito legal, da gente estar próximo ao negócio, mas ela esquece que resolver o problema não é só imediato. Se você resolve um problema que vira que a sua solução vira um problema daqui a 6 meses, você não resolveu um problema, você criou outro. Sim, claro. E a visão minimalista que a gente tem de resolver um problema é o cliente feliz hoje, faz com que a gente não pense nas estruturas, não pense no por trás, não pense nos fundamentos. E aí a gente cria uma série de desenvolvedores que estão só preocupados em o código compilar, a tela funcionar, o caso de uso ser entregue, e eles são pagos e metrificados por isso. Então você tem todo um mercado que valoriza o caso de uso entregue, mas não importa com a qualidade. O cliente que dá o feedback de que conseguiu, fez funcionar, mas não importa se ele vai chorar daqui a 2 meses. O projeto que está entregue, mas se a falha de segurança vier, tá tudo bem. Eu não importo tanto com isso. Claro. Então, quando a gente valoriza essa questão de entrega rápida e ignora fundamentos de qualidade, o resultado que a gente tem é um perfil de profissional que ele está o tempo todo na faculdade, não cobraram a qualidade dele. Uhum. Nos primeiros trabalhos não cobraram a qualidade dele. Agora, se ele entregar com IA, se entregar, está valendo. Então, o sarrafo está tão baixo que a gente acaba tendo como resultado esse tipo de ambição. Tipo, eu só quero fazer funcionar. E tem devs que acabam tendo esse comportamento. Sim. Infelizmente, tem acontecido com razoável frequência isso que a gente está descrevendo aí. E a gente tem tentado orientar as pessoas que não é o caminho, tá? Mas as pessoas se frustram porque eles estão acreditando que esse é o caminho, tá? Então, infelizmente, não é o caminho. E vai dar certamente problema, e é o que você falou, afeta a reputação da pessoa e do profissional também, né? Mas, cara, falar em reputação, falar em história, falar um monte de coisa aqui, e a gente está conversando aqui, falando sobre o teu conversinho lá com Merck, VB, Delphi, passagem pela Petrobras, passagem por várias empresas bacanas aí, montagem da tua consultoria, da tua produção de conteúdo, do teu envolvimento enorme com comunidades diversas. Olhando para trás, você teria feito algo diferente do que você fez? Não, eu só teria menos medo. Uma coisa que eu sempre é... Muitas das vezes a produção de conteúdo nasceu originalmente, né, depois, em 2008, de querer falar algo porque eu estava vendo algo que estava me incomodando. Tipo, as pessoas estavam discutindo só DDD e ninguém discutia arquitetura mais. Era só DDD e aquilo me incomodou de certa forma, porque assim, cadê a discussão de arquitetura? Do outro lado, lá, na rede social nascendo, a gente não está discutindo como é que se faz na rede social. Tipo, a gente está discutindo como é que a gente alcança uma escala de software que atende 100 mil pessoas ao mesmo tempo, 200 mil pessoas ao mesmo simultaneamente. E era a época que as coisas estavam nascendo desse jeito. E a gente não sabe como é que um banco aguenta isso. Uhum. Eu vim da Petrobras, com um banco milionário, a gente tinha 20 mil profissionais na Petrobras inteira. Eram 20 mil no máximo, em 2002. Como é que a gente faz um banco atender, sei lá, 100 mil, 200 mil usuários simultaneamente? Como é que a gente faz uma arquitetura suportar isso? Ninguém discutia essas coisas, não tinha espaço. Era discussão se era entidade de valor ou se era... ou se usava repositório ou não. Isso me incomodava, porque, embora seja importante, só ter isso me incomodava. Então foi muito mais um ato de... eu não aguento mais falar disso, eu preciso falar de algo diferente. Uma coisa que eu botaria era não ter esse medo de falar. Ter menos medo de falar, ter menos medo de me expor, menos medo... No final das contas, todo mundo vai apontar o dedo.
Todo mundo vai o tempo... Se você está se expondo de alguma forma, você vai ter hater em algum jeito. Se você não tiver hater, é porque você sabe água de salsicha. Não É está se aquela expondo o coisa... suficiente. Exatamente, não está se expondo o suficiente. Então, cara, ter hater faz parte. É, Se você não está incomodando ninguém, é porque você não está fazendo nada. é, Enfim, faça. perfeito. Boa recomendação, cara. Excelente. Por falar em recomendação, eu te mencionei, né? Você vê lá no grupo, tem 4.000 e poucas pessoas lá e participantes diversos, origens diversas e privilégios diversos. E as perguntas são: como é que eu começo? Por onde é que eu começo? Tem um caminho certo para seguir? Tem um caminho errado? Como é que eu evito os problemas? Que conselho que você daria para as pessoas que estão começando na área de tecnologia hoje, tentando pensar se, pô, será que eu aprendo .NET? Será que eu aprendo Pascal? Será que eu aprendo Delphi? Ou será que eu aprendo COBOL? Será que eu aprendo, sei lá, Docker, Kubernetes, AI? Que caminho que eu vou? E é difícil, né? Aquilo que a gente estava conversando. Você tem tanta informação disponível hoje que é difícil para as pessoas determinarem aqui qual o caminho que elas vão seguir. Que recomendações, que conselhos que você daria para essas pessoas? Primeiro, evita rixa de tecnologia. Então, Uhum. .NET versus Java, versus PHP versus JavaScript. Qual que é Perfeito. melhor? Não existe, cara. Sinceramente, o melhor é que você gostar mais. Porque, no final das contas, se a gente pegasse top 5, top 10, é tudo a mesma coisa, no final das contas. Fazem basicamente as mesmas coisas. Ah, mas eu sou fã de... meu time, meu grupo de .NET tivesse assistido isso aqui, ia ficar puto comigo. Mas, cara, mesma coisa. A gente faz a mesma coisa que o cara de JavaScript faz, a gente faz a mesma coisa que o cara de PHP faz. Uns estão buscando, umas tem a comunidade que discute mais uns assuntos, outras discute mais os outros assuntos. Mas no final das contas, se você pegar ali as top 5, top 10, cara, é tudo igual. Tudo faz a mesma coisa. Então, o que para mim é importante olhar nesse início? Evitar atalhos. Cara, você vai estudar, vou dar um exemplo bem bobo que o mercado explodiu, foi o JavaScript. Você vai estudar JavaScript, você ia ler a documentação de JavaScript de ponta a ponta, uma vez na vida, faça isso, leia. Antes de começar a botar uma... Leia. É só para você... Não é que você vai aprender lendo, é que você vai se familiarizar com os termos e entender que existe aquilo. Porque no dia que você tiver um problema, você não vai lembrar como fazer. Você vai lembrar que existe. E aí, o que boa parte... o que diferencia um profissional que custa R$2.000 de um que custa 40 mil? A quantidade de cantos cegos. E a canto cego não é a falta de conhecimento, é a falta de que existe aquele conhecimento. É a percepção de que aquilo sequer é possível. Então, a grande diferença é a quantidade de contexto que você tem. Se você percorrer uma documentação do .NET de ponta a ponta, sei lá o que você vai fazer, faça uma vez de ponta a ponta, mesmo que seja folheando, é para você ter uma noção bem vaga mesmo. Essa noção se traduz em contexto. Quanto mais contexto você tiver, mais fácil você saber que você precisa pesquisar alguma coisa para aprofundar. E é aí que sim, um dia as oportunidades aparecem para você aprofundar aquilo e fazer de fato. Não é que você vai estudar alguma coisa e vai no dia seguinte se tornar útil. Essa visão utilitarista do conhecimento, de que eu preciso estudar para botar em prática amanhã, ela sabota muito, porque ela é muito minimalista, ela não te dá a noção do que está ao redor, que é o que diferencia você dos outros. Todo mundo quer um atalho. Todo mundo quer um atalho. Todo mundo quer um jeito rápido. O atalho é não buscar atalhos. Sim. Perfeita recomendação. Perfeita recomendação. Agora, tecnologia, cara, para quem está em web, Docker é fundamental, Git é fundamental. Que nível de conhecimento? Existe uma questão que o DevOps surgiu, e até hoje eu tenho visto discussões dentro de times. Qual é o papel do Dev? Se você tem um código, seu código roda no sistema operacional, esse sistema operacional roda no hardware. Tudo que o seu código toca, você tem que saber. Tudo. Eu uso banco de dados, então eu tenho que saber banco de dados. Eu uso um banco NoSQL, tenho que saber do banco NoSQL. Eu uso fila, tenho que saber de fila. Eu uso cache, eu tenho que saber de cache. Eu uso API Gateway, eu tenho que saber de API Gateway. Tudo que seu software toca ou influencia no seu trabalho, você precisa saber. Ah, mas eu sou jovem e estou começando agora. Tá bom, você vai saber tudo agora. Seu escopo de trabalho é mínimo.
Mas na medida que entenda que a sua responsabilidade como um todo, quando você se tornar sênior, é de saber todos esses aspectos com segurança. Porque isso vai influenciar no que você produz. Perfeito. Perfeito. Perfeita recomendação. E, cara, o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? O que você gosta quando você não está trabalhando? O que você faz? Você tá bebendo chimarrão aí ou um chazinho? O que é isso que você tá bebendo? Red Bull. Red Bull. Red Bull e café. São as duas coisas que eu faço bastante além de comer. Hoje eu não tenho hobby, porque senão eu não tenho tido hobby. Eu tenho trabalhado muito desde que eu saí do mercado tradicional em 2019. Eu trabalho que nem um louco. Então, época da empresa e tal, então acabo que o que eu faço às vezes é jogar. Então, hoje tenho jogado mais. É uma válvula de escape. E aí tenho jogado Call of Duty, já tenho 10 mil horas de. 10 mil horas não. Tenho 1000 horas de Arma 3, que é um jogo também de guerra. Então é um simulador de guerra, na verdade, não é nem um FPS. Mas são as duas coisas que eu faço, que eu fazia mais. E agora estou estudando AI, mas me frustrei também. Eu queria poder montar uma máquina que pudesse ser capaz de rodar modelos locais. Eu achava que se eu comprasse uma 5090 e um processador decente de geração fosse o suficiente. Não é. Ainda não é. Então eu me frustrei um pouco nisso, mas é isso. Falando um pouquinho dessa máquina aí, o que é o teu home lab? O que você recomenda hoje como home lab básico, hein? Básico, não. Não tem nada de básico. Não. O que é o home lab? Sabe aquele velhinho do como é que é o nome? Do Jurassic Park, não poupei despesas? Ele passa o filme inteiro dizendo isso. Sou eu com o meu rádio. Home lab. O que tu montou aí? Uma 9950 X3D com uma 5090 de GPU. Então, a intenção era rodar modelo local, mas roda só até 20 e poucos gigas. Quando eu faço de 20 e poucos gigas, não dá. Então, isso porque tem 32. E se tiver que fazer upload para CPU, lascou a vida. Mesmo com a CPU já de última e tal, não orda. Mas, enfim, é isso. E tem os servidores. Eu tenho 6 servidores na nuvem. Então, faz parte da jornada que eu escolhi de focar muito em open source, focar pouco em cloud provider. Então, você vai ver muita solução minha. Você tem que imaginar com Docker rodando quase on-premise. Você vai encontrar aí absurdamente bastante coisa interessante aí. Bacana. Hoje, no projeto que eu estou mexendo, de cliente, a gente cria container dinamicamente em máquinas espalhadas pelos data centers que a gente tem. Então, faz parte do core da aplicação criar essas aplicações, criar essas instâncias remotas no Docker e Kubernetes. Bacana. E, cara, tem alguma dica de livro, música, filme, jogos? Você já falou sobre jogos, né? Mas alguma outra atividade que você curte, você gostaria de compartilhar? Não necessariamente livro de tecnologia. Bom, trilha sonora. Eu gosto muito do Gladiador. Acabou ficando em evidência agora com Jogos de Inverno, mas eu já escuto bastante. Hans Zimmer, no geral, todas. Certo. Então, Interestelar tem a trilha sonora também incrível. Como o filme também acho incrível, o melhor filme que eu já vi. É isso. Não tem muita... Séries. Gosto muito de House, Mentalist. Gosto muito de... E aí, beleza. Agora alguém se inscreveu no canal porque eu disse isso, perdão, mas... Acontece, gente, perdão. É isso. Algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que... Você assistiu The Martian, o Marciano? Não. Com o Matt Damon, e tem uma trilha sonora bacana também. Tem um livro bom, né, que eu recomendo também o livro. E se você gosta de trilha sonora, tem uma trilha bem bacana. E tem uma frustração que eu carrego até hoje também. Deixa eu pegar aqui. A frustração da minha vida foi esse livro aqui. Rede Neurais. Não, o livro é aqui, tá.
perdão. Aqui, esse aqui. Princípios e prática. Exatamente. Porque a faculdade faz falta, aqui fez falta. Eu não tive contexto para ler. Certo. Me faltou contexto para sair primeiro dessas 2 páginas. Certo. Isso foi uma frustração que eu tive, que eu tenho, porque eu carrego, vou carregar para todo mundo. Bacana. Entendi. Ou resolvo, né? Agora eu não tenho tempo mais de resolver, mas só pelo desafio. Eu acho que o desafio é sempre interessante, né? Que você põe o desafio na cabeça e parte para cima para resolver e resolve. Então, mas é bacana demais. Cara, a gente está conversando aqui há mais de 1 hora. Tem alguma... Eu sei que tem conteúdo aqui para a gente falar por 10 anos, mas tem alguma pergunta que eu não fiz hoje que você gostaria que eu tivesse feito? Não imagino nada. Para mim é mais bate-papo mesmo. Explicar um pouco de como a gente chegou até aqui, como é que a gente pode ajudar, e é isso. Perfeito. E cara, fala um pouquinho, divulga um pouco mais aqui também os teus canais, a tua parte da página no LinkedIn, e quem quiser entrar em contato com você, o que a pessoa pode fazer. Você está no grupo dos programadores também com a gente, né? E comenta um pouco mais aqui sobre teus canais e menciona link, qualquer coisa que você quiser mencionar aqui para te divulgar. luiscarlosfaria.com é uma página só de links, que aponta para redes sociais, para iniciativas de grupo. Vamos lá, na parte onde a gente fala de .NET, canal .NET, a gente tem canal .NET no Telegram, a DevOps no Telegram, Docker no Telegram, RabbitMQ no Telegram. A gente tem Meetup, aí o pessoal de São Paulo, quando me chamaram para fazer parte do canal .NET, quem fez esse convite foi o cara chamado Renato Groff, que também é MVP da comunidade, e aí ele que foi o cara que me chamou para fazer parte do canal .NET. Então ele toca mais o Meetup na parte presencial e a gente faz a parte em conjunto, a parte online. Então a gente tem o Meetup, que é o Meetup onde a gente divulga ali todos os eventos online que a gente faz. O canal .NET a gente fala muito mais de .NET Cloud, então é onde a gente vê no universo Microsoft, mas sem o viés, eu não tenho viés. Embora eu seja abre aspas patrocinado pela Microsoft, o meu foco é .NET. A parte de cloud já é muito mais agnóstica do que Azure Based ou algo do gênero. Então, minha linha de conteúdo, o raciocínio também, ela é vendor agnóstica. Só que o ponto central é .NET. E conteúdo, mais o que a gente tem de interessante? LinkedIn é um bom espaço para a gente ver bastante post meu lá, interage bastante por lá. E mais o que? Instagram, mas o Instagram quase não faço nada, quase não divulgo nada. E fora isso, para quem percorrer esse caminho, aí depois tem próximos passos, quem quiser aprofundar, tem mentoria, tem curso e tal, mas aí isso eu espero que as pessoas primeiro consumam conteúdo gratuito para poder depois saber se faz sentido ou não. Enfim, daí para frente as coisas acontecem. Perfeito, cara. Excelente. E eu só queria te agradecer novamente aqui, cara, pelo teu tempo. Para você já são 5 horas da tarde no Rio de Janeiro, um sabadão. E muito obrigado pelo teu tempo e todo o privilégio aqui conversar com você, conhecimento. E forte abraço. E fica mais 2 minutos comigo que eu vou parar de gravar. Obrigado a você, Karen. Deixa eu parar de gravar aqui.